Fala galera, tudo certo? Mais um vídeo aqui. Bom, mais um vídeo da série de Python libs. Bom, nesse daqui eu vou comentar de uma lib e uma follow-upzinha aqui de uma outra que eu também já usei. Bom, mas de qualquer forma esse é o segundo vídeo da série. Eu estou começando com umas libs mais tranquilas por enquanto, que tem uso, mas não necessariamente para todas as coisas, mas vamos lá. Bom, essa aqui que eu vou comentar é a PS Útil, para quem nunca ouviu falar dela, ela é uma lib bem bacaninha, não é muito grande e tal, tem algumas funcionalidades interessantes, mas que não dá para ser usada em todo o projeto, é óbvio, porque ela é peculiar e tem um nicho específico. Bom, de qualquer forma, ela é uma biblioteca aí, como está na página do GitHub aqui, de processo e System Utilities, né? Então, uma lib aí cross-platform para a gente fazer isso, mas basicamente ela vai te trazer algumas funcionalidades para você, por exemplo, ler porcentagem de CPU, ver quantas CPUs tem, quantidade de memória, processos executando, o que o processo está executando, usuários no seu sistema e tudo mais. Então ela é uma série de utilities que às vezes a gente tem dentro do sistema operacional, em partes separadas ou em programas separados, né? Mas a ideia aqui é que isso esteja disponível para você via Python, para você poder criar aí uma aplicação e verificar a quantidade de memória. Ele até sugere aí discos, networks, sensores e tudo mais. Bom, para instalar ela é bem simples, como todas as outras libs hoje em dia. A gente pode dar um pip install, né? Não está aqui o pip install, mas é basicamente pip install e o nome da lib, né? PS útil, né? Tá aqui, PS útil. E aí a partir daí a gente consegue fazer as chamadas para o conteúdo dela, como por exemplo PS útil CPU times aqui para pegar os tempos de CPU, né? CPU percentage, ele vai retornar CPUs. Enfim, de memória também, virtual memory, swap memory, os discos, né, pegar as partições, o uso de memória, network, algumas coisas relacionadas à parte de network delas aqui, né? E eu vou comentar uma outra lib follow-up aqui que tem também fazendo alguma coisa de network também que você pode usar. Sensores, se você tiver algum sensor extra ligado aí, que já tem, por exemplo, bateria, velocidade dos coolers dentro da, né, os fãs, os coolerzinhos dentro do computador, usuários e algumas coisas de processo. E aí na parte de processo aqui é interessante porque você, com dado um PID que você tem do processo na sua máquina, você consegue anexar, né, a biblioteca nesse processo e basicamente conseguir pegar algumas informações, por exemplo, o name, qual que é o executável, o caminho, command line, né, se tem parente, né, se tem processo que startou esse processo, né, especificamente, se ele tem processos filhos, por exemplo, o status dele, enfim, algumas informações relacionadas ao processo, né, o CPU times e tudo mais. Então tem bastante informações relacionadas ao processo que você está rodando. Você consegue anexar num processo aí e pegar informações do processo. Mas você consegue, como eu disse, geral da máquina no primeiro momento e tudo mais, né? Certo? Tem a parte de Windows Services também, que para pegar algumas informações de serviços, né, do Windows. Mas de qualquer forma é um projetinho bem legal, bem tranquilo de usar e bem facinho, né? E ele traz bastante informação. Então eu deixei já pronto aqui, só para exemplificar um pouquinho mais, um código. Na verdade eu deixei pronto um início de código aqui, só para a gente executar uma vez, mas aí depois eu vou mostrar um mais completinho aqui que eu já tenho, que eu já tinha feito, que eu estava usando num projeto meu, né? Então vamos lá. Bom, para a gente usar, então basicamente a gente precisa dar um install, né? Como eu estou dentro de um projeto com Poetry, é só dar um Poetry add PS útil, no meu caso aqui. Eu já adicionei, então ele já vai estar... Deixa eu só dar um Poetry Shell aqui, que eu estou sem terminal. Fora do terminal do Poetry. Ele já vai basicamente... Como eu já tenho instalado dentro aqui, não vai precisar... Ele não vai precisar fazer de novo, né? PS útil. Então ele não vai estar instalando... Ele não precisa instalar de novo, já está instalado, beleza? Bom, feito isso, caso você não esteja usando Poetry, Python-m pip install PS útil. Também é o mesmo procedimento aí, o mesmo caso, tá? Provavelmente ele já vai falar que está instalado, então também não vai fazer nada, beleza? Legal. Bom, então para a gente começar a executar a PS útil, é basicamente a gente importar ela, né? Então import PS útil, bem tranquilo, né? No modo padrão. E aí aqui dentro a gente consegue PS útil, ponto, por exemplo, ele vai dar aqui todas essas características que a gente estava vendo aí, PS CPU time. Então vamos pegar aqui o percentage, acho que é CPU
Status. Acho que o CPU Status, se eu não me engano, ele dá um status mais geral de tudo. Vou dar um print direto aqui só pra gente rodar e ver o que está acontecendo, beleza? Então, Python -m simple aqui, que é o nome do arquivo que eu dei aqui para executar, belezinha? Deixa eu só tirar isso aqui. Aí, boa. Então, ele... eu tenho que estar dentro do meu diretório corretamente, que é a série do Python PS Útil. E aí, claro, agora eu posso rodar aqui. Então, ele deu uma informação aqui de system call, tal, em relação à estatística de CPU. Deu meio geral aqui, então vamos pegar um mais específico. CPU percentage. Eu acho que esse aqui dá o percentage do CPU. Vamos rodar de novo. Então, aqui deu 0 só para 1, na verdade. Deixa eu pegar mais aqui. CPU times aqui, vamos ter que pegar os times. Aí aqui vai mostrar os times de uso da CPU, né? Então vai estar ali que a gente está o user time, né? O system time, enfim. Os times das CPUs aqui, beleza? Bom, a gente consegue pegar mais de uma, na própria documentação tá informando isso. Se a gente voltar aqui no docs aqui, aqui embaixo a gente consegue pegar todas as CPUs, né? Dependendo, por exemplo, tem que dar o CPU times per CPU aqui, true. Provavelmente aqui ele vai pegar todas. Vamos só voltar aqui para ver. Então, vou botar aqui o CPU times per CPU true. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aí, beleza. Agora ele trouxe... O meu computador tem 12 CPUs, se não me engano. E aí a gente está pegando aqui de todas elas, tá bom? Da CPU 0 até a 12 aqui no caso, beleza? Bom, então é uma biblioteca bem tranquila, bem direta de você usar. Eu tenho um programa que eu fiz aqui para usar várias funcionalidades dela, que é esse app aqui que eu vou mostrar agora. E aí aqui eu vou pegar várias informações, então eu vou fazer a mesma coisa da import aqui do PS Utils. E aí eu tenho várias operações, por exemplo, pegar as informações de CPU, então eu vou pegar a porcentagem de CPU por CPU, a frequência delas e vou retornar aqui um dicionáriozinho bonitinho. Parte de memória também, vou pegar a memória virtual de swap, que é o que está demonstrando ali. Disco, vou pegar as partições do disco e vou rodar aqui para ver o usage de cada uma das partições também. Vou usar aqui para pegar o boot time, de quanto que a minha máquina está de boot. E aí aqui eu estou usando outras coisas aqui no network, estou usando o net interface, enfim, que é outra lib. E no caso de processos, eu vou poder listar também os processos que estão rodando aqui, usando esse process items aqui, que vai pegar cada um dos processos. E os usuários da máquina aqui. Então, se eu rodar esse cara aqui grandão, na verdade, né? Então, se eu der um Python -m app, ele vai trazer uma série de informações aqui, todas, no caso eu formatei para ser um dicionário e tal, relacionadas à minha máquina. Então tem bastante coisa que vem daqui, né? Daqui começou a execução. Então um ID padrão, o nome da máquina, que é o RDNA aqui no meu G7, a data que eu fiz a coleta, enfim, e aí aqui todas as informações. O boot time, quando eu iniciei aqui subir, né? Que eu startei a minha máquina e CPU utilization, assim sucessivamente, todas as informações aqui que eu precisei. Então, se você precisar fazer um programa ou tiver necessidade de verificar alguma informação relacionada à máquina, fazer algum gerenciamento, tirar alguma métrica, enfim, de CPUs e tudo mais, você pode criar um programa simples para basicamente ir coletando essas informações aí e trazer isso para um ponto, formatar, enfim, da maneira que você achar melhor, beleza? Ela é uma biblioteca bem tranquila, como eu mencionei. Na parte de documentação, a documentação dela também é bem straightforward, né, bem direta. É basicamente esse cara aqui, né, read the docs. E aí você vai ter aqui na parte de install, como eu comentei, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Vai ter o pip install do PS Útil, né, que eles sugerem aqui. E aí logo embaixo você já vai ter aqui quais são as funções, né, as funções que ela disponibiliza para você. Então, CPU percentage, CPU times percentage e tudo mais, né? E aí você consegue descendo aqui para as partes de CPU, para a parte de memória, tá? Pra parte de memória. Por exemplo, coletar memória virtual. E ele vai comentar algumas questões aqui que você tem que converter, se você quer. Ele está retornando, acho que em bytes, né? Você tem que converter para, por exemplo, para megabytes, assim sucessivamente. Enfim, todas essas informações a respeito da biblioteca. Legal? Outra que também vale a pena comentar, mas ela tá numa
tem um problema de transição aí, que era a Net Interface, que hoje ela está arquivada, né? Ela já não tem mantenedor, e agora a sugestão é usar ou essa IFADR, IFADR, né? Ou a Net Interfaces Plus aí, que é um fork da anterior. Essas basicamente são para você coletar informações relacionadas à network, né? A PSUtil tem também a parte de network, se você vir aqui na parte de systems aqui, né? Que a gente estava olhando. Tem a parte de network aqui que você consegue coletar algumas informações de network também, mas as outras tem a Net Interface tinha uma interface um pouquinho mais simples, vamos dizer assim, de usar em relação à PSUtil. Mas de qualquer forma, também a PSUtil traz essas informações de network aí que você pode precisar, caso você queira monitorar, fazer alguma coleta, enfim, tudo mais. Legal? Beleza. Bom, o vídeo é basicamente esse. Deixa eu só finalizar aqui mostrando o código do VS Code. Então, esse código aqui não está disponível, mas eu posso pôr disponível caso alguém queira, mas acho que é bem tranquila a biblioteca. Mas de qualquer forma, a PSUtil é uma biblioteca legalzinha, que às vezes é desconhecida, né? Não é uma coisa que a gente precisa toda hora fazer monitoramento, ficar olhando métrica do computador, mas existe uma lib aí em Python, e existe aqui embaixo também, antes de ir embora, existe embaixo aqui também, no final do GitHub deles, sugestões de projetos que são parecidos com o PSUtil em outras linguagens, por exemplo, né, com esses portings aqui, né? Então tem uma Go PSUtil, tem uma em Rust PSUtil, tem uma em Nin também PSUtil aí, caso você use uma dessas outras linguagens e queira fazer esse monitoramento, ter uma interface mais tranquila e tudo mais. Existem também esses ports aí para Go, para Rust, para C e para Nin, belezinha? Então é isso. Antes de ir embora, não esqueça de deixar o like, curte o canal e valeu, muito obrigado e até mais. Um abraço, tchau, tchau.